Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 28 de agosto de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo neste instante. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes disso, nós vamos falar das redes sociais. Estamos nas redes sociais. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, assim como você pode também nos seguir pelo Instagram e pelo Facebook. Se você precisar entrar em contato conosco, entre em contato pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra do Senhor. Dessa vez, nós tínhamos feito uma pequena quebra, da outra vez, porque fomos meditar um pouquinho sobre família e tudo mais, mas hoje nós vamos falar sobre a terceira mensagem daquela série de 3 mensagens sobre Lucas 15, de 1 a 7. Vamos falar hoje sobre o valor do arrependimento. E para isso vamos reler Lucas 15, de 1 a 7, que diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e sai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Antes de nós começarmos, vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor neste instante, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor se mantenha presente neste momento, atuando em todo esse processo, atuando na minha vida, atuando naquilo que eu vou falar, atuando no jeito como o pessoal que está assistindo esse vídeo está entendendo e está ouvindo, Senhor Deus. Opera no nosso entendimento, opera no meu falar, para que todas essas coisas sejam conduzidas por Ti, com o único propósito de o Senhor revelar um pouco mais da Tua glória, do Teu caráter, do Teu poder, da Tua vontade, do Teu propósito sobre a nossa vida. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, então vamos tirar mais algumas lições deste texto de Lucas 15. A primeira lição que eu quero meditar com vocês neste vídeo é o arrependimento e a salvação. Na verdade, o arrependimento, ele é a porta de entrada para a salvação. Nenhum de nós teve uma experiência de salvação com Jesus sem se arrepender do seu pecado. Isso não é possível. Você pode falar assim, mas Gustavo, não é pela fé que nós nos entregamos a Jesus e somos salvos? Sim, e não existe nenhum problema em a gente falar sobre arrependimento ou falar sobre fé, porque fé e arrependimento são 2 lados da mesma moeda. Então, para eu ter fé em Jesus ou começar a crer em Jesus, eu preciso me arrepender do meu pecado. Você, talvez, que conheça algumas questões de trânsito, se você dirige, ou se você não dirige, mas sabe como funciona a sinalização de trânsito, você vai saber que tem placas que falam
que é proibido fazer conversão ou que é permitido fazer conversão em determinados lugares. Que conversão que é essa? Você está indo para um lugar e você vai para outro. Você muda completamente a direção. A conversão para a salvação, quando você diz, eu me converti a Cristo Jesus e, portanto, recebi a salvação, isso envolve duas coisas: arrependimento e fé. Porque vamos pensar, por exemplo, eu estou indo para o pecado, né? Eu estou seguindo para o lado do pecado. E aí, de repente, eu me arrependo e creio em Jesus. E aí eu mudo de direção porque eu vou para a direção de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu faço essa mudança de direção, estou indo para um lugar e passo aí para o sentido oposto, é porque eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, e porque deposito a minha fé em Cristo Jesus, me arrependo do meu caminho de pecado, me arrependo de seguir o jeito como o mundo segue, para eu começar então, já que creio em Jesus, seguir o jeito como Jesus segue. Portanto, não existe nenhuma questão aí, nenhum problema, nada que vai dizer assim, é arrependimento ou fé. É os dois, porque os dois são dois lados da mesma moeda. Então, se nós somos discípulos de Jesus, salvos por Cristo Jesus, tivemos essa experiência de salvação com Cristo Jesus, primeira coisa que a gente precisa entender é que arrependimento, lá no começo, arrepender-se do meu pecado, da minha vida de pecado, e reconhecer a minha natureza pecaminosa, isso fez parte do meu processo para a salvação, ou da minha conversão, dessa experiência de salvação em Cristo Jesus. A segunda lição que a gente precisa entender é que se nascemos a partir do arrependimento, nós precisamos ser discípulos com um coração pronto para se arrepender, porque se arrepender faz parte da nossa vida, né? Dia a dia, estar pronto a arrepender-se do seu pecado, dos seus pecados, daquilo que você falha para com Deus. Você sai dos trilhos e você prontamente se arrepende e volta para os trilhos. Arrepender-se do seu pecado é algo que precisaria ir se tornando cada vez mais natural no nosso caráter como discípulos de Jesus, porque nós nascemos do ato de se arrepender. O ato de nós nascermos de novo, ou a experiência de nós nascermos de novo, está ligado com o ato de nós nos arrependermos. E, portanto, arrepender-se faz parte, né, ou arrepender-se do nosso mau caminho faz parte da nossa vida de discipulado. Por isso que o apóstolo João mostra que é importante, se nós vivemos na luz, é importante, então, que a luz de Deus, mostrando para nós as nossas impurezas e os nossos pecados, a gente confessa o nosso pecado para que Ele nos perdoe, nos purifique de toda a injustiça. Essa confissão, ela é baseada no quê? Ela é baseada, ou ela é motivada de um coração que se arrepende. Então, se a gente não se arrepende, se a gente, por exemplo, se encara como uma pessoa justa o suficiente, santa o suficiente, que é boa demais, então a gente começa a não se aperceber como pessoas que pecam. Lá atrás nós éramos pecadores por natureza. Hoje, tendo sido lavados e libertos pelo sangue de Jesus, tendo essa experiência de salvação, nós não somos mais naturalmente pecadores, mas somos agora purificados e santificados, somos santos, nos tornamos santos e nos tornamos
justos na justiça de Cristo, porém somos santos que pecam. E porque somos santos que pecam, mas que amam a santidade e que amam a justiça, se arrependem do seu mau caminho. E essa deveria ser a nossa, o nosso comportamento normal como discípulos. Mas normalmente, ou em muitos casos, nós vestimos aquela roupa legalista da santidade. Eu sou santo pra caramba, sou justo pra caramba e, portanto, eu não enxergo em mim defeito suficiente. E aí eu começo a negar, eu começo a racionalizar. Eu empurro os meus pecados para baixo do tapete e finjo que eles não existem e continuo mantendo a minha pose de pessoa santa, pessoa justa, que não pecou. A gente simplesmente nega, né? Coloca a sujeira para debaixo do tapete e segue. A gente racionaliza no sentido de que joga a culpa em tudo, né? Joga a culpa no jeito como minha família me criou, no jeito como as pessoas me tratam, no jeito como a vida me trata, no jeito como a minha história foi se encaminhando, nas oportunidades ou nas faltas de oportunidades, por culpa desse ou daquele. Então, assim, por que eu errei? Eu errei por causa daquele camarada, eu errei porque eu não tive oportunidade, eu errei porque eu não tive uma criação boa lá na minha família, eu errei porque é tudo por conta dos outros, né? Bate em mim e eu faço respingar no outro. A culpa é do outro. E eu não trato do meu coração como um coração disposto a se arrepender. Ele vai se endurecendo cada vez mais. E isso é péssimo, porque essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é sim que a gente viva em santidade, sim que a gente viva em justiça, sim que a gente viva de acordo com a vontade de Deus descrita na palavra dele. Mas também ele vai dizer que quando nós vivemos debaixo da luz da verdade revelada em Cristo Jesus, esta luz nos ilumina e essa luz nos confronta. E quando isso acontece, o Espírito Santo de Deus vai mostrando comportamentos, ideias, conceitos, desejos que são pecaminosos e que não estão de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes vai mostrando também, todas as vezes, e vai nos incomodando todas as vezes que a gente peca. E então o que é preciso fazer? A gente precisa se arrepender, prontamente se arrepender do nosso mau caminho, do nosso pecado, e confessá-lo ao Senhor e seguir de volta para os trilhos, de volta para o caminho. É necessário fazer isso, é necessário que a gente cultive um coração pronto a se arrepender. A terceira e última lição que a gente precisa tirar desse texto é que arrependimento é um ato poderoso de adoração. Por que dizemos isso? Porque ele traz festa, alegria no próprio mundo espiritual, no próprio céu, nas regiões celestes. O Senhor Deus festeja um coração arrependido. Os anjos festejam um coração arrependido. As hostes celestiais e o mundo celestial festeja um coração arrependido. E, portanto, é claro, a gente adora o Senhor bendizendo Ele. A gente adora o Senhor louvando a Ele. A gente adora o Senhor se rendendo à vontade dEle. A gente adora o Senhor fazendo a vontade dEle. Mas a adoração, uma das adorações mais poderosas, ou um dos atos de adoração mais poderosos que a gente pode ter ou fazer, é se arrepender do nosso mau caminho. Isso também é um ato de adoração ao Senhor. Isso também gera festa no céu. Muitas vezes, uns 10 anos atrás, tinha
uma moda, né, uma modinha de falar no momento de louvor, ou num momento de alegria nas celebrações das igrejas. Ah, está tendo festa no céu hoje. Por quê? Porque a música foi empolgante, porque a oração foi empolgante, porque a ministração foi empolgante. Mas o que a Bíblia vai apontar como algo que é motivo de festa no céu é um pecador se arrependendo, é quando alguém se arrepende do seu pecado. Então, a adoração, um dos atos de adoração mais poderosos que nós podemos ter, ou fazer, ou oferecer para Deus, é o nosso coração quebrantado. É o nosso coração quebrantado em arrependimento. Esse é o ato mais poderoso, ou pelo menos um dos atos mais poderosos de adoração que nós podemos oferecer no altar de Deus, o nosso coração arrependido. Por isso que pessoas que não estão prontas para se arrepender do seu mau caminho, elas podem cantar bonito, elas podem louvar bonito, elas podem orar bonito, elas podem ministrar bonito, mas a adoração delas vai ser sempre um pouco doentinha, um pouco complicadinha. Por quê? Porque o relacionamento dela com Deus está complicado. Ela não se arrepende, o coração dela está endurecido. Isso vai gerando nela motivações no coração complicadas. Isso vai gerando nela um senso de que essa pessoa ela é muito mais justa, muito mais santa do que realmente Deus enxerga nela. Precisamos então ter a disposição de nos curvar, de nos prostrar, de nos humilhar perante o Senhor, com um coração quebrantado, com um coração arrependido, com um coração disposto a se arrepender e confessar o nosso mau caminho e voltar para o caminho que está alinhado com a vontade do nosso Deus, o Deus de todo o universo, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse instante. Existem coisas que você precisa se arrepender. Você tem tido um coração pronto para o arrependimento? Ou você tem escondido o seu pecado debaixo do tapete do seu coração? Ou você tem racionalizado todas essas coisas, culpando o contexto, o tempo, as pessoas? Você tem tido um coração, ou cultivado um coração pronto para se arrepender? Isso é que eu gostaria de orar por você, e não somente por você, pela minha vida, para que nós tenhamos um coração sensível ao pecado, para sermos incomodados pelo Espírito Santo toda vez que nós pecarmos, toda vez que nós sairmos da linha, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa voltar ao caminho do propósito do Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu quero mais uma vez orar a Ti e clamar a Ti, para que o Senhor nos ajude a ter um coração sensível ao pecado, sensível no sentido de reconhecer o nosso próprio pecado, de reconhecer o nosso próprio mau caminho, e reconhecendo essas coisas, estar pronto para se arrepender do pecado e voltar a estar alinhado contigo. Nós te pedimos perdão, porque quantas vezes nós nos orgulhamos, essa é a palavra, nós nos orgulhamos da nossa santidade, da nossa justiça, mas não reconhecemos o nosso pecado. Eu quero te pedir, portanto, Senhor, que o Senhor nos dê um coração sensível para o nosso pecado, para o nosso mau caminho. Um coração pronto para se arrepender, um coração que se achega ao Senhor Jesus. É isso que eu te peço no nome santo e no nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Amém.
Amém, meus queridos? A semana está começando e, portanto, vão ao longo dessa semana para serem bênção às pessoas ao redor de vocês. Sempre, sempre movidos por um coração que se humilha diante do Deus Todo-Poderoso e Santo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a semana de cada um de vocês. Deus abençoe.